Boa tarde, meu nome é Vidal, eu sou professor de História da Escola Gessé Pinto Freire, localizada em Boa Saúde, Rio Grande do Norte. Nós decidimos fazer alguns vídeos aulas para facilitar a aprendizagem dos alunos e o aluno ter mais uma fonte de consulta. Nesse primeiro vídeo aula aqui do 8º ano, nós vamos falar sobre o iluminismo. Esse iluminismo ele ocorre principalmente no século XVIII, conhecido como século das luzes. Aí vamos ver aqui, ó. Essa imagem aqui, ela é da Praça dos Três Poderes em Brasília, Distrito Federal, capital do Brasil. E essa imagem aqui, ela é importante porque esse local aqui é onde está reunido os três poderes, os chefes, vamos dizer, dos três poderes, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Vamos ver o que isso tem a ver com o iluminismo. Temos aqui, ó, na foto, observamos a Praça dos Três Poderes em Brasília, Distrito Federal, onde está localizado a sede dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Saiba que a nossa Constituição estabelece a divisão do poder do Estado em três poderes. Executivo, encarregado de governar e administrar os interesses públicos. Legislativo é o responsável pela elaboração das leis. E o Judiciário, que é o responsável pelo cumprimento das leis e zela pelos direitos do cidadão. Para você discutir política, conversar sobre política e ter um entendimento de Brasil, você tem que saber essa divisão dos poderes. Essa divisão dos poderes, ela existe em praticamente todos os países do mundo hoje em dia. A menos algum país que seja autoritário, que tenha uma ditadura. Aí vamos lá. Além dos três poderes, a Constituição brasileira afirma que o Estado brasileiro é laico, não é vinculado a nenhuma religião e assegura ao povo a liberdade religiosa, de opinião, de pensamento. Vamos refletir um pouco. As pessoas sempre tiveram esses direitos assegurados por lei? Quando os três poderes foram criados? Resposta: a divisão dos três poderes e as garantias asseguradas pela Constituição têm suas origens no século XVIII, com o surgimento de um movimento que ficou conhecido como iluminismo. Então, se hoje temos três poderes no Brasil, tudo começa aqui com o iluminismo no século XVIII na França. As origens do iluminismo. O iluminismo foi um conjunto de ideias que tiveram origem na Europa no século XVII, mas ele vai se desenvolver no século XVIII, conhecido como o século das luzes. E esse pensamento iluminista, ele vai influenciar tanto a Revolução Francesa, quanto a independência dos Estados Unidos, que é as 13 colônias da América, como os movimentos na América Latina, inclusive no Brasil. Lembre-se sempre, ó, iluminismo é o movimento intelectual, e iluministas são os filósofos que desenvolveram essas ideias. Condições para que o iluminismo se desenvolvesse, ó, revolução científica, que é um movimento que mudou a visão do homem, tá certo? Que era mais ligado à fé, mais ligado à religião, e passa a ser mais ligado à ciência. Temos também a ascensão econômica da burguesia, que a classe burguesa lutava para que o rei, que o Estado não intervisse tanto na economia, como a crise no antigo regime. Esse antigo regime é aquele regime em que quem mandava era um rei absolutista, que estudamos no 7º ano. Os pensadores iluministas criticavam o antigo regime, combatendo os privilégios do absolutismo e também da nobreza e do clero, tá certo? Então tudo isso aqui vai criar condições para o iluminismo. Contexto histórico. O que o aluno tem que entender é o seguinte: na Idade Média e pouco depois da Idade Média era o teocentrismo. Deus estava no centro de tudo. Ninguém poderia questionar a igreja. Os iluministas, grande parte dos iluministas, eles acreditavam em Deus, mas eles acreditavam que o homem tem inteligência e que deve desenvolver experiências em todos os ramos, na medicina, na biologia, na química, para melhorar a vida do homem. Inclusive nessa época, quando os iluministas, quando alguém fazia alguma colocação para eles, ele dizia: prove,
Prove através da ciência que você está certo. O iluminismo rompeu com a maneira como as pessoas pensavam. Seus pensadores valorizavam a ciência e a racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos. Então vai ser a razão que vai se sobrepor à religião. Mas o que significa luz? Luz, iluminismo, razão. E a escuridão, a trevas e a ignorância. As luzes da razão. Iluminar significa combater as trevas da ignorância e as superstições que dominavam a sociedade da época. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade e no progresso. Acreditavam que as pessoas eram livres, autônomas e tinham capacidade de pensar por si mesmos. Então os iluministas eles vão questionar tudo que é jogado para você, você aceitar. Eles vão começar a questionar essa situação. Temos aqui René Descartes, que ele dizia: nunca devemos admitir, senão aquilo que a razão nos mostra, como evidente. Em caso algum podemos aceitar o que nos é imposto, pela nossa imaginação ou pelos sentidos. Então tudo tem que ser provado na visão dos iluministas. Esclarecer e educar. As novas ideias eram propagadas nas academias científicas e de ensino, nos salões, nos clubes. Então, isso tudo aqui vai começar a ter uma efervescência muito grande na França. Essas discussões do iluminismo, esse pensamento, ele vai começar a ser discutido nos salões, nos clubes, nos cafés, etc. A enciclopédia que ilumina. O que é que vai acontecer? Dois iluministas chamados de Diderot e D'Alembert, eles vão criar uma enciclopédia. Essa enciclopédia seria tipo assim, hoje em dia se você for na internet, no Google, ou tem uma enciclopédia virtual também chamada de Wikipédia, vai ter vários conhecimentos naquele local ali na Wikipédia. Se bem que a Wikipédia é um pouco questionada, certo? Mas vamos lá. Então, esses dois aqui, Diderot e D'Alembert, eles vão criar uma enciclopédia. Eles vão pegar os conhecimentos que tem da medicina, da química, da física, da biologia, etc. E eles vão tentar condensar isso tudo em um livro, em uma enciclopédia. Essa enciclopédia que vai servir para que esse conhecimento seja mais divulgado para as pessoas. Aqui, Diderot e D'Alembert, eles que vão organizar a enciclopédia. O que o iluminismo defendia? O iluminismo defendia a igualdade jurídica, que todos fossem iguais perante a lei. Por quê? Porque não era assim. Quem decidia era ou a igreja, ou se não, o rei. O pessoal que era mais pobre não tinha direito a nada. Tolerância religiosa e filosófica, liberdade pessoal e social, direito à propriedade privada, porque esse movimento também é um movimento da burguesia. E eles querem, assim, se ele tem o seu dinheiro, se ele pode comprar determinada coisa, que aquela propriedade privada não seja tomada. Que naquela época poderia acontecer determinadas situações, e ocorriam, de tomarem sua propriedade. Também, defesa de um contrato como mediador das relações, e não só aquilo que era estabelecido pelo rei ou pela igreja. Maior participação política da sociedade e um governo representativo. O que o iluminismo combatia? O absolutismo monárquico, chamado de antigo regime. Os filósofos iluministas, eles divergiam em certas opiniões, tá certo? Em determinadas situações. Por exemplo, alguns achavam que a monarquia deveria ser uma monarquia representativa, uma monarquia parlamentar, ou que tivesse uma monarquia constitucional, que tivesse uma constituição. Já outros diziam, não, tem que acabar com a monarquia e estabelecer outro sistema. Ele também combatia a intervenção do Estado na vida econômica, a tese do direito divino dos reis, porque nessa época pouco antes tinha outros teóricos lá, que eles escreviam alguns livros que diziam que o rei é rei porque Deus quer. Então, o direito divino dos reis. Então, os iluministas, eles vão combater isso aqui. Também, a participação da igreja na vida pública e as verdades reveladas apenas pela fé. Ele achava que a igreja tinha que ficar mais com a parte religiosa e não participar das decisões. Principais iluministas,
Temos aqui 3 iluministas, Voltaire, Rousseau e Montesquieu. Tem vários outros iluministas, vamos falar um pouquinho só desses 3. Ó. Voltaire ele dizia, ó, posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. É aquela liberdade de expressão, cada um tem direito de se expressar, falar seus argumentos, certo? Esse era Voltaire. Ele defendia a liberdade de pensamento, a igualdade perante a lei e a tolerância religiosa. Criticava a igreja e o absolutismo, propondo a participação da burguesia esclarecida no governo. Então a maioria desses filósofos iluministas, ele combatia, ó, a igreja e o absolutismo real. Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Ele escreveu algumas obras, discursos sobre a origem e fundamentos, criticava a propriedade privada. Aqui Rousseau já tem uma diferença em relação a Voltaire e aos outros filósofos. Ele criticava a sociedade, ou criticava a propriedade privada, porque ele diz que o problema da humanidade foi quando alguém que tinha muito dinheiro ou muito poder colocou as primeiras cercas e a partir dali foi que começou as guerras, as brigas, as confusões, tá certo? E ele escreveu o Contrato Social, que defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse a igualdade de direitos de todos. Na Revolução Francesa, no período do terror, que a gente vai estudar depois, o pessoal vai seguir muito Rousseau. E aqui temos Montesquieu. Ó. Montesquieu é o que vai estabelecer aqueles 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, que vimos no início dessa explanação. Ele vai dizer, ó, é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas de maneira que o poder seja contido pelo poder. Então, executivo, legislativo e judiciário. Que um contenha o outro para nenhum desses poderes se sobrepor, porque senão vai servir para a sociedade. Ele escreveu alguns livros aqui, ó, algumas obras dele, como O Espírito da Lei. É nessa obra, O Espírito da Lei, que ele vai fazer a divisão de legislativo, executivo e judiciário. E enquanto isso, vou só prestar atenção nesse detalhe aqui, ó, os chamados déspotas esclarecidos. Quem eram os déspotas esclarecidos? Eram alguns reis absolutistas que eles fizeram ou trouxeram para seus países algumas ideias iluministas. Tá certo? Então eles eram chamados de déspota esclarecido. Está aqui, ó. Déspota é o rei soberano ou ministro absolutista. Esclarecido, o que era adepto de algumas ideias iluministas. É claro que esses reis, os déspotas esclarecidos, eles continuaram com seu poder. Vamos dizer que eles só amenizaram e mais continuaram com o poder. Já vimos aqui, ó, as principais práticas desses déspotas esclarecidos foi fim das barreiras comerciais, ampliar o acesso à justiça, dar assistências sociais aos mais necessitados, incentiva a educação, a arte e a economia, mas sempre eles mesmos controlando. Esses déspotas esclarecidos, alguns, ó, Catarina da Rússia era uma déspota esclarecida, Frederico II da Prússia, José II da Áustria e o Marquês de Pombal, que era ministro do rei de Portugal. Esse Marquês de Pombal, ele vai ser importante até para o Brasil, porque ele vai mudar a educação do Brasil, vai expulsar daqui os jesuítas e vai mudar a educação do Brasil. Então assim encerramos essa pequena explanação sobre o iluminismo, esse primeiro vídeo aula. Se alguém que assistir esse vídeo aula tiver alguma crítica ou sugestão, estamos abertos aí e responderemos. Obrigado.